No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, João 6, 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém. Sabe, queridos, ao observar o Evangelho, nós começamos a ver que existia, quando Jesus andava, uma grande multidão que seguia Jesus. Aqui nós vemos assim, que Jesus estava andando e uma grande multidão seguia ele. Observe bem, essa grande multidão era de aproximadamente 5.000 homens. Isso tirando mulheres e crianças. Então era uma grande multidão. E o interessante, queridos, é que essa grande multidão que seguia Jesus, ela tinha um objetivo. Como muitos de nós que viemos para o Evangelho, ou como muitos de nós que seguimos a Jesus, era receber algo em troca. Essa multidão que seguia Jesus, ela queria comida. Essa multidão que seguia Jesus queria pão ou um milagre na vida dela. Essa multidão observava Jesus a operar os milagres, as maravilhas. E essa grande multidão, ela tinha um objetivo: receber algo em troca. Ser abençoado por Jesus. O que difere a igreja de hoje da igreja de Jesus naquele tempo? Será que nós precisamos de Deus? É uma pergunta, queridos, que pode chocar. Mas será que nós precisamos de Deus? Essa multidão que seguia Jesus, ela precisava de Jesus? Será que hoje nós precisamos de Deus? Será que você precisa de Deus hoje? Não é uma palavra, uma pergunta que confronta, ou pode até nos irritar se alguém chega para mim ou para você como cristão que somos e perguntar: você precisa de Deus? E eu pergunto para você nessa noite: você precisa de Deus?
Será que você tem andado hoje pelos seus próprios passos? Será que tudo que tem acontecido na sua vida hoje é pela sua força? É pelo seu conhecimento? Você precisa de Deus? Hoje, você precisa de Deus hoje? Será que você precisa de Deus? Será, igreja? Será que a igreja presbiteriana renovada no Cape Cod precisa de Deus? Será? E eu continuo perguntando para você, será que nós precisamos de Deus? Não sei. Será que as minhas atitudes, as suas atitudes, são atitudes de pessoas que precisam de Deus? Será que a minha vida e a sua vida são vida de pessoas que precisam de Deus? Pastor, quem é você para falar isso? Sabe, queridos, essa multidão que seguia o Senhor Jesus, ela queria algo em troca. Ela queria uma bênção. Ela queria alimento. Ela queria ser abençoada. Quantos de nós que viemos na igreja com um propósito? Ser abençoado. Pastor, mas está errado isso? Não, não está errado. Mas aonde entra Deus na minha vida? Essa grande multidão estava ali esperando de Deus, de Jesus, o milagre e a comida. E Jesus falou assim, eu vou dar o milagre e eu vou dar a comida para eles também. Sabe, amados, eu não tenho vergonha de falar do meu testemunho, que quando eu vim para a presença do Senhor Jesus, eu vim esperando algo em troca. Porque eu via na televisão lá no Brasil, né? Ah, faz isso que você vai abençoar, faz isso que você vai ser abençoado. Eu falei, eu preciso ser abençoado. Eu estou devendo demais. E eu fui num propósito. O meu propósito não era Deus. Eu não estava precisando de Deus na minha vida. Eu estava precisando de uma bênção de Deus na minha vida. Uma bênção financeira de Deus na minha vida. Foi isso que me levou até Ele. Esperando receber algo em troca. Fazendo a minha parte de seguir, de estar ali no domingo à noite. Dava o dízimo quando podia. E querendo algo em troca de Deus. Essa multidão, queridos, está aqui querendo algo dele. Essa noite nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um sacramento deixado pelo próprio Jesus Cristo. É um mandamento deixado por Ele. Fazer isso até que eu volte. O vinho representa o meu sangue. E o pão representa o meu corpo, que foi entregue por amor de você, Marcelo. De você, do seu nome. Eu morri por você, ele diz. Será que eu preciso de Deus ainda? Vamos continuar, queridos. Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Verso 37. Lucas 9, 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus. Quem veio ao encontro de Jesus? Grande multidão. Novamente aqui você vê uma grande multidão aproximando de Jesus. E eis que dentre a multidão surge um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra.
e convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrerei? Trazei o filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou ao chão, o convulsionou, mas Jesus repreendeu, e o espírito imundo curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Novamente, a multidão está esperando Jesus. Novamente, no meio daquela multidão, aparece alguém precisando de libertação. E aqueles que andavam com Jesus não tiveram a coragem, ou o poder, ou a autoridade para repreender o demônio. E ele diz algo: ó geração, o quê? Incrédula e perversa. Não tem fé. Vocês estão andando comigo, vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo as maravilhas, e vocês não têm fé ainda para realizar isso? Até quando eu vou estar contigo? Aquela multidão, queridos, elas não queriam Deus, elas queriam a bênção de Deus. Existe uma diferença, amados. Por favor, entendam, entre querer a bênção de Deus e querer o Deus da bênção. Nós queremos a bênção de Deus, mas o Deus da bênção, é melhor nós não nos aproximarmos dele. É isso que tem acontecido com as igrejas hoje. Tem prometido muita bênção, mas tem esquecido de prometer e de chegar, de se aproximar do Deus da bênção. Quantos precisam de Deus hoje? Quantos precisam da bênção de Deus hoje? Continuando. Lucas capítulo 9, o verso 57. Indo eles caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e faz o que, queridos? Prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-nos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. Quantos, queridos? Quantos que têm buscado de Deus a bênção, mas não o reino de Deus? Aqui Jesus põe à prova aqueles que querem seguir Ele. Você quer me seguir? Então vem. Não, mas deixa primeiro eu fazer isso. Não. Você quer me seguir? Quer? Então vem. Não, mas deixa primeiro eu cuidar da minha casa. Deixa primeiro eu cuidar dos meus negócios. Deixa primeiro eu cuidar do meu corpo. Deixa primeiro eu cuidar do verão que está passando. Deixa primeiro eu aproveitar a minha praia. Deixa primeiro eu aproveitar isso. Depois eu vou seguir a Ti, Jesus. Precisamos de Deus? Precisamos? Não, Deus, deixa primeiro eu resolver os meus problemas pessoais, que são muitos. Aí depois eu converso contigo, Jesus. Vem, vamos andar comigo. Não, espera um pouquinho, Jesus. Espera um pouquinho. Há algo que eu preciso resolver ainda familiar. Há algo que eu preciso resolver ainda, Deus, financeiro. Há algo que eu preciso resolver ainda de cura. Depois eu te sigo, Jesus. Depois eu vou com você. Olha, queridos, Jesus chega e fala assim: olha,
Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Pregar o reino, queridos. Falar do evangelho. Lucas 8:1 diz assim, olha só. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Jesus, ele tinha estratégias, queridos. Antes dele dar a comida, antes dele expulsar os demônios, antes dele operar os milagres, ele pregava as boas novas. Ele pregava o reino. O mais importante é a salvação. O mais importante é o reino de Deus. Você tem se preocupado com o reino de Deus? Agora pegou, não é verdade? Agora a história ficou um pouco complicada. Nós, vou mudar o você para não ficar acusação. Nós temos nos preocupado com o reino de Deus? Será que nós estamos preocupados com o reino de Deus? Será que nós temos pregado o reino de Deus? O dono do ouro, o dono da prata é Deus. O que tem o poder para dar vida e tirar a vida é Deus. Aquele que pode dar cura é Deus. Aquele que pode solucionar todos os problemas é Deus. É fácil para ele. O mais importante do que a sua cura chama-se vida eterna. O mais importante do que o dólar na sua conta bancária é Deus, é vida eterna. Vida eterna. Temos nos preocupado com o reino? Será que nós temos preocupado com o reino o tanto que eu estou preocupado com a minha conta financeira? Será que eu estou preocupado com o reino da mesma maneira como eu sou preocupado com o meu ministério? Na responsabilidade que eu tenho com o meu ministério? Será que eu estou preocupado com o reino de Deus da mesma maneira que às vezes eu estou preocupado com a minha vida pessoal? Será? João capítulo 6. Essa noite é noite de Santa Ceia, amados. É noite de reflexão. É noite de se perguntar e perguntar para você mesmo: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu preciso mudar diante de Deus? João capítulo 6. O verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Enquanto estava tendo comida, enquanto estava tendo bênção, enquanto estava tendo cura, enquanto estava tendo milagre,
A multidão estava junto com Jesus. É nós, Jesus. Estamos juntos. Se fosse hoje, estava meio assim, né? Estamos juntos, Jesus. Nós estamos juntos, é nós mesmo. Pode contar comigo, Jesus. Nada vai te acontecer, Jesus. Tapinha nas costas. Mas as bênçãos estavam acontecendo. Os milagres estavam acontecendo. A comida era multiplicada. Mas quando ele veio e exortou, sabe o que aconteceu? Se a ler a ligueira. Vou embora. Preciso ficar escutando exortação, não. Não estou aqui para ouvir isso. E ele chega para os seus discípulos, seus apóstolos, e fala assim: e vocês não vão embora também, não? É gostoso quando nós recebemos palavra de bênção. É gostoso quando fala: recebe aí agora um carro novo. Mas quando vem a exortação, essa palavra é para o irmão aqui do lado. Ó. Fala mesmo, Deus, com ele. Fala mais, Deus, com ele. Não é para mim essa palavra. Eu não preciso. Chega uma hora, amados, na nossa vida como cristão, que Jesus, para e fala: e agora? Vamos ver se esse aqui é servo mesmo. Na caminhada cristã, muitos desistem. Porque já se acham que sabem demais. Já acham: espera um pouco, eu estou andando aqui, não está vindo nada, eu quero minha bênção. O que está acontecendo? Ah, chega, não está valendo a pena não. Chega uma hora que o Senhor tem um encontro pessoal, tete a tete, olho no olho. E pergunta: e você, vai permanecer? Você vai ficar? Você vai continuar? Só anda com Deus, querido. Só anda com Jesus. Lá no Mato Grosso fala assim: esse é aroeira. Aqui não, pica-pau. Aqui você entorta o bico. E assim, Deus, ele chega em um certo momento na vida do homem e pergunta: e você, vai continuar ou vai desistir? Lembra daquele filme no Brasil? Pede para sair? Mais ou menos Jesus faz assim com a gente. Você vai ficar? Vou, Senhor. É, pastor, hoje é culto de Santa Ceia. Vocês vão ter que liberar perdão para mim antes de ceiar, né? Pode começar liberando aí. Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus novamente, o capítulo 6. Esse daqui é conhecido. Capítulo 6. Estou aqui. Mateus 6. O verso 25. Olha aqui que a palavra de Deus diz. Isso aqui é conhecido por maioria dos 99% dos cristãos. E eles tomam posse de metade dessa palavra na vida deles. Preste bem atenção. Por isso vos digo: não andeis ansiosos por vossa vida, quanto que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não semeiam, não colhem, não ajuntam, nem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Pergunta para a pessoa que está do céu e fala assim: você não vale mais que a ave, não? Qual foi a resposta que ela deu? Sabe, queridos, aqui do ladinho aqui, olha, tem a gaivota. Criou 2 filhotinhos. O filhotinho caiu. O filhotinho feio, gente. Mas ela fica ali, ó, observando o filho dela.
Fica duas ali. Esses dias atrás, acho que até gravado, a gente colocar no final do ano. Coisa mais linda. Daniel indo no container ali com um guarda-chuva para se defender dela. Só o Daniel. Mas o mais interessante é o seguinte, queridos. De repente, uma pessoa olha para lá e fala assim, vou dar comida para essa. E dá picanha que tinha sobrado, deu picanha para a gaivota. É interessante o seguinte, ela está lá cuidando. Ela não desce, ela não sai dali cuidando do filhote. Deus usa pessoas até para alimentar a gaivota. Aí depois eu vou ali, vou ver, assim, sobra um pouquinho de comida, eu vou lá. Comecei a jogar lá para cima para ela. Ela foi lá, comeu, cuidando do filhote dela. Assim é Deus na sua vida. Ele te alimenta, queridos. Continuando. Qual versículo eu parei? 27, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. O 33. Buscai, pois, um trabalho digno para ganhar $25 a hora. Ô glória! Falou isso? Trabalhe 150 horas por semana. Limpe 250 casas na semana. Tem umas irmãs que eu não sei, as casas devem ser um por um, porque como é que consegue limpar 30 casas no dia? Eita glória! Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, vírgula. Vou repetir. Buscai, vírgula, pois, vírgula, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, vírgula, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preste bem atenção, amados. Nós não pregamos teologia da prosperidade aqui. Não cremos na teologia da prosperidade. Agora preste bastante atenção. Ele diz assim, olha, busque o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Deus é um Deus que abençoa, queridos. Se você busca o reino de Deus, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus é o quê? Ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele diz assim que todas as coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Deus sabe o que você gosta de vestir. Deus sabe o perfume que você gosta. Deus sabe, queridos, o que você precisa. Deus sabe o que você gosta de comer. E Ele vai levar na tua casa, entregar nas tuas mãos. Falar assim, toma meu servo amado, porque você tem se preocupado é com o meu reino, não são com as outras coisas. Você tem buscado é a minha face. E eu vou te presentear. Precisamos de Deus? Será que temos nos preocupado com o reino de Deus? Será que eu tenho preocupado com o reino de Deus? Será, igreja? Agora eu digo para você o que está na palavra. Em cima da palavra eu falo porque eu creio e creio que a palavra faz. E se está escrito. E ela diz assim, que todas essas coisas. Você está preocupado com o quê? Eu tenho que sustentar as minhas crianças. Se eu não trabalhar, quem vai trazer comida? Pastor, o senhor está falando que eu tenho que parar de trabalhar? Não!
Não estou falando isso. O que eu estou falando e perguntando para você, eu, nós, estamos preocupados com o reino de Deus? Você tem falado de Jesus? Você tem pregado o evangelho? Você tem se preocupado com as vidas que estão morrendo e ido para o inferno? Tem? Pastor, não preguei o evangelho. Você ganhou quantas pessoas para Cristo? Quantas pessoas você convidou para vir na igreja? Você falou do amor de Deus para alguém? Pastor, não dá, porque o Fred está lá, não está marcando gol, está que nem um cone lá. Está difícil. Gente, eu tenho visto pessoas assistindo o jogo que eu não vejo na igreja fazer igual. Mas se libera, não é verdade? Aqui na igreja você fala, vamos bater palma. Na igreja os Freds espirituais, é verdade. Parado lá, homem invisível. Mas no futebol, gente, nem sabe falar alto e vai marcar. E o que você acha? Tem que tirar. E conhece de futebol. Gente, eu não sabia que as mulheradas conheciam tanto de futebol. Não é verdade? Na igreja você fala, gente, vamos louvar a Deus. É, porque vocês não sabem o que eu vejo daqui de cima. Gente, vamos adorar a Deus, gente. Aí tem a selfie agora, né? Gente amada, precisamos de Deus, queridos? Temos buscado o quê? Nesse verão temos buscado o quê? Quantas vidas estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus? O sofrimento dele, queridos, na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Esse amor tão grande. Quando você conhece o amor de Deus numa profundidade, queridos, você tem vontade de estar na casa dele todos os dias. Você tem vontade de falar do amor dele para todos. Você quer que as pessoas conheçam esse amor. Mas chega uma hora na vida do cristão que ele acha que ele sabe tudo e que ele não precisa de mais nada. Eu falava hoje de manhã, existe uma cultura na comunidade brasileira, na cultura brasileira, que tinha que cair por terra. Brasileiro não gosta de estudar, brasileiro não gosta de ler. As pessoas vêm e aceitam a Jesus, a primeira coisa que ela faz é não vir numa escola dominical. As pessoas não vêm em escola dominical por causa da cultura maldita que existe no Brasil. Não preciso ler, não preciso de conhecimento. E a palavra de Deus diz assim que o povo dele perece por falta do quê? Conhecimento. A coisa mais difícil que tem é você trazer pessoas para a escola dominical. Ah, mas eu já sei, isso eu já sei. Sabe e vive no pecado. Conhecer a palavra de Deus, a profundidade da palavra de Deus. Não tem tempo para vir na escola dominical, mas para a praia ainda tirando selfie na praia. O Facebook maravilhoso. O Espírito Santo de Deus não revela, o Facebook entrega. Glória a Deus pela vida do Facebook. Ainda faz o selfie ainda. Brincadeira, queridos. Nós temos que conhecer, nós temos que ter paixão, nós temos que conhecer. Você conhecereis e a verdade vos libertará. Nós temos que ler a Bíblia. Eu fico pensando, queridos, às vezes eu fico pensando Deus. Eu fico pensando como que Deus fica no céu. Na sua majestade, na sua glória, no seu poder. Olhando para os servos dele aqui na terra.
E às vezes eu fico pensando, Senhor, será que a minha atitude essa semana agradou você? Ou o Senhor? Será que eu tenho te agradado? Eu fico pensando Deus, no sentimento no coração dele, em relação à igreja. Será que, queridos, nós precisamos dele? Você já observou a terra, o tamanho da terra? É grande, não é verdade? Agora, você já viu o tamanho da terra em relação ao sol? Já viu? Vai que um dia Deus fala assim, sol, chega aí mais uns 100 quilômetros perto da terra. E aí? Aproxima mais 100 quilômetros. Terra, para, não gira mais não. E aí? Adiantou o seu conhecimento? Adiantou sua grandeza? Adiantou? Todos nós vamos encontrar com o Senhor. Todos nós. Queridos, a coisa melhor que tem é quando você é presenteado pelo Pai. Sabe quando o Pai vem e te presenteia? Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É pensar na obra dele. É pensar em vidas que precisam ser salvas. É se preocupar com vidas que estão morrendo sem conhecer o Senhor Jesus. É se preocupar com viúvas que necessitam de ajuda. É se preocupar com quem não tem pai não tem mãe? Órfãos que precisam de ajuda. É se preocupar com o irmão que está sentado do teu lado e perguntar assim, está tudo bem com você? É visitar enfermos, ir no hospital, ir nas casas. Você tem feito isso? Você tem visitado os irmãos para pregar o evangelho? Tem feito isso? Isso é reino de Deus. Porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor. E Ele vai falar para alguns assim, olha, afastai-vos de mim porque eu não te conheço. Senhor, mas eu ia na igreja, eu falava em outras línguas, eu expulsava demônio. Não te conheço. Porque tive sede, tive fome, tive nu, tive preso. E você não me visitou. Mas para alguns ele falou assim, benditos do meu Pai, entra para o gozo eterno. Porque eu tive fome, eu tive nu, você me deu de comida, você me vestiu. Eu tive enfermo, você me visitou. Eu tive preso, você me visitou. Precisamos de Deus. Deu para entender, igreja? Como que uma igreja tem que ser? Uma igreja saudável, curada, sarada. É se preocupar, é ir atrás, é pregar o evangelho. Nós não precisamos de status. Nós não precisamos de 2 letrinhas atrás do nosso nome. Nós precisamos ser servos, obedientes e fazer a obra de Deus. E status, meu amigo, não dá nada. Quer fazer a obra de Deus? Tem um monte aí, ó. Não precisa nem da bênção do pastor. Vai visitar enfermo, vai pregar o evangelho. Vai visitar as viúvas. Vai visitar os órfãos. Levam lá uma cesta básica. Leva dinheiro. Vai orar pelos enfermos. Quem está enfermo, vai lá, vai orar. Não precisa nem ser pastor para isso. Não precisa ter 2 letrinhas atrás do nome dele. Não precisa ser presbítero, não precisa ser evangelista. Precisa ser servo. Reino de Deus, queridos. O maior problema para o reino de Deus não ser expandido na face da terra sou eu e você. As nossas atitudes. E é necessário que o evangelho venha a ser pregado nos 4 cantos da terra para que o Senhor venha. Então vamos fazer isso rápido, queridos. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Precisamos de Deus? Busquemos então, queridos, o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Vamos preparar a nossa santa